gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade a Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, certo? Falamos da primeira viagem de Paulo para Antioquia com Barnabé, né? E o discurso e tal. E aqui nós vamos falar também eles pregando, né, em outras cidades. Vamos lá. Sem demora. Vamos lendo o texto, né, para nós irmos conhecendo. O evangelho é pregado, lembrando. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Êxito e perseguição à volta de Antioquia. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizeram sinais e prodígios. E se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e a região circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, que é, como diz aquele ditado, né? Por causa de uma fruta só estragada, contamina todo o resto. Então, aqui por causa de umas pessoas e outras, contaminava todos os outros. Elas tinham interesse em ouvir, querer saber do evangelho, aí acabavam indo atrás de outras pessoas que queriam o mal, né? Continuando, 8. Em Listra, estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Lembra de Paulo, aquele que era Saulo, que se converteu? Pronto, esse mesmo que eu dizia. Quando eu disse, lembra do nome Saulo? Saulo é Paulo, que mudou o nome dele. E ele, para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Eles queriam comparar Paulo e Barnabé com os deuses dele, né? Aí a Barnabé chamaram Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, né, que eles tinham lá na cidade, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhe sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa. Deixa eu logo dizer aqui. Quando eu disse assim que Maria, Pedro, João, todos os outros, que se estivesse aqui diriam que só adorasse Jesus porque eram homens e mulheres normais, aqui é o que Paulo disse. Prova que eu não botei palavra nenhuma na boca de ninguém. Está aqui na palavra do Senhor. Aqui é a própria palavra de Paulo e Barnabé. E eu vou ler de novo para vocês verem que o correto eles falaram. Porque santo só é Jesus Cristo, Senhor Deus, Espírito Santo, mais ninguém. E dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então, vocês querendo ou não, Deus é Deus, tá? Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. E não há fora outro. Fora deles não há outro. Contudo, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-os de mantimento de alegria e os vossos corações, e dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas Paulo já tinha sido sobreavisado, né, através de Jesus e Espírito Santo, que sofreria, né, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho. Mas quando os discípulos o rodearam, Jesus mesmo falou para ele diretamente, né, quando apareceu para ele. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E, havendo-lhe feito eleger anciãos em cada igreja, orado
com jejuns, orado com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que achavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. E ficaram ali não pouco tempo, quer dizer, ficaram por muito tempo com os discípulos, né? Ensinando, pregando, orientando. Então, assim, essa foi uma das continuidades das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, e que eles, né, sofreram, né, foram apedrejados, mas não chegaram a morrer, e continuaram edificando igrejas, fazendo discípulos e discípulos, e encomendaram, né, encomendaram ao Senhor, oraram e jejuaram pela vida dos discípulos, para que eles mantivessem também a sequência do ministério, né, por isso que eles oraram e jejuaram, para apresentar ao Senhor, né, como todo convocado, chamado, orou, pregou, seja homem, mulher, criança, adolescente, tem o desejo, orado ao Senhor, apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor, e oração e jejum para manter o evangelho firme. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo foi melhor, que vocês possam acompanhar. Não espera por mim, não. Vai lendo o próximo, e continua lendo a Bíblia, orando, jejuando, mas não só fique na leitura, não, né? Às vezes tem que orar mesmo, tem que agradecer a Deus, porque as dificuldades são imensas. Parte de onde a gente nem imagina. Coisas acontecem onde a gente nem imagina. Às vezes a gente acha, as pessoas, ai, que besteira, que bobeira, e coisas que nos incomodam, a gente tem que ficar calado, né? Mas a gente supera, certo? E oração e jejum para que Deus mude, né? Primeiramente nossa vida e a dos outros, tá certo? Então Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Beijo.